Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vou começar a postar algumas dicas aqui para quem está se preparando para a segunda fase do exame de ordem na disciplina de Direito Constitucional. Espero que as dicas auxiliem de alguma forma. E óbvio, né, o conteúdo aqui que a gente vai trabalhar é especificamente voltado para essa segunda fase, mas de alguma forma pode ajudar num concurso, pode ajudar numa futura primeira fase que você vai se submeter. Então, já te peço aí que se você gostar do vídeo, manda aí para algum colega, para algum amigo, para alguma amiga que esteja se preparando para a segunda fase, para que a gente consiga alcançar o maior número possível de pessoas, tá? Olha só, um tema muito relevante para a segunda fase é o tema súmulas vinculantes. Muitas súmulas caem tanto para você precisar, né, utilizá-la para fins de fundamentação na peça prático-profissional, e muitas vezes a própria súmula vinculante ela é fundamento de resposta de uma questão subjetiva. Então a gente vai começar a trabalhar aqui, pelo menos para o direito constitucional, quais são as principais súmulas e principalmente aquelas que já foram cobradas na segunda fase. Só que antes da gente começar a tratar especificamente algumas súmulas, a gente precisa primeiro entender o que efetivamente é uma súmula vinculante, né? Para que serve, quais são os requisitos constitucionais. Efetivamente, quando a gente pergunta o que é uma súmula vinculante, o que de fato a gente precisa ter em mente para poder entender a aplicação de vários dos enunciados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Basicamente, a primeira coisa que a gente precisa chamar a atenção aqui é que a súmula vinculante ela serve como uma consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né? Essa consolidação de jurisprudência é basicamente no controle difuso. A gente deve se recordar que o Supremo tem inúmeras competências, né? Faz o controle de constitucionalidade, o controle abstrato, é órgão de cúpula do Poder Judiciário, porque funciona como uma instância recursal, e também é uma espécie de foro originário. Afinal de contas, muitas ações são propostas diretamente no Supremo Tribunal Federal. Isso significa dizer que o Supremo, naturalmente, julga casos concretos. Então, nesse tipo de situação, né, nesses casos que são submetidos à apreciação da Corte, o Supremo faz controle difuso. Então, a gente se recorda que o controle difuso, a eficácia das decisões proferidas no controle difuso, né, alcançam as partes que integram aquela relação processual, né? Então, isso é muito importante. Às vezes você tem um entendimento que já é consolidado do Supremo, mas como se trata de controle difuso, o Supremo tem que ficar aplicando ali aos casos que são submetidos à sua apreciação. Então, o que a súmula vinculante faz? Ela consolida aquela jurisprudência e a partir do momento da sua criação, né, especificamente já a gente vai ver o fundamento constitucional, quando ela é publicada, ela vincula o Poder Judiciário, vincula a administração pública, que devem obrigatoriamente aplicar aquele enunciado de súmula vinculante sob pena de se valer a parte, né, que teve uma decisão contrária e que, portanto, violando ali a súmula vinculante, pode levar essa demanda ao Supremo Tribunal Federal, inclusive através de uma reclamação constitucional, de chegar e apontar e dizer, olha, Supremo, estão descumprindo aqui, né, aquela súmula tal ou qual que você já expediu. Então, basicamente, em linhas gerais, o que a gente precisa relembrar é isso. A súmula vinculante ela consolida a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu colocar na telinha para a gente poder observar aqui algumas questões importantes, tá? Olha só. Súmula vinculante. Qual é o fundamento da súmula vinculante aqui para a gente poder notar? Está aqui, artigo 103A da Constituição Federal de 88. Então vejam que esse dispositivo aqui é o que traz, basicamente, não é, os requisitos para a expedição de uma súmula vinculante. Olha só, o Supremo pode, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir da sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 3 esferas da federação, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Tá? Lembrando que essa lei existe, é exatamente essa legislação aqui, tá? A lei número 11.417 de 2016 é a lei que fundamenta, né, que traz aqui mais detalhes sobre a súmula vinculante. Olha só o que a gente precisa notar aqui a título de curiosidade, né, a título de análise do que diz o texto constitucional. Primeiro,
a gente notou, né? A súmula vinculante ela é aprovada por 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse enunciado ele pode ser aprovado de ofício pelo Supremo ou alguém pode provocar a formação, né, a expedição dessa súmula vinculante. E isso decorre de quê? Após reiteradas decisões. Então, note que o texto constitucional deixa bem claro, né? Se eu tenho reiteradas decisões, significa que já há um posicionamento, já há uma jurisprudência consolidada, então se expede uma súmula vinculante para que isso, de uma vez por todas, esteja consolidado. Detalhe, né? O que a Constituição diz? Vincula os órgãos do Poder Judiciário e vincula a administração. Notem que o Poder Legislativo não aparece expressamente no texto constitucional. Afinal de contas, a súmula vinculante ela não pode impedir o parlamento de aprovar uma lei, inclusive em sentido contrário, né? Sob pena de haver uma afronta à separação dos poderes, sob pena de se fossilizar, por exemplo, é uma expressão que a doutrina utiliza, né? A fossilização da Constituição, sob pena de engessar, de impedir eventuais atualizações constitucionais a partir simplesmente do que diz uma súmula vinculante. Ela não impede que o parlamento aprove uma lei, mas notem, nas funções atípicas do parlamento, ou seja, naquelas funções que não decorrem da sua atuação legiferante, o parlamento naturalmente tem que respeitar o enunciado, porque atua como se a administração pública fosse, tá? Então isso é um detalhezinho aqui extremamente importante para a gente notar. Deixa eu voltar na telinha, porque esse parágrafo primeiro aqui também, ele é importante para a gente poder fazer a leitura, tá? Olha só, a súmula terá por objetivo, né, a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Olha só, a gente avança, né? Existem mais 2 parágrafos aqui que tratam do enunciado de súmula vinculante, né, tratando aqui da possibilidade de aprovação, de revisão ou de cancelamento. E esse parágrafo 2º aqui, especialmente, ele é importante, porque ele diz assim, ó, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, a revisão ou o cancelamento de súmula vinculante pode ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Olha só, esse parágrafo aqui, ele traz uma espécie de fundamento, né, da jurisprudência, basicamente, que diz, inclusive, que o enunciado de súmula vinculante ele não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Então, isso, aí, inclusive, acontece muito, né, cai muito em primeira fase, objeto de ADIM. E por que a súmula vinculante não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade? Porque o mesmo legitimado, né, que está lá no artigo 103 da Constituição, ele pode propor o quê? O cancelamento. Ele pode propor a revisão daquela súmula vinculante. Então, ao invés de propor um ADIM, ele pode, naturalmente, propor ao Supremo a revisão ou até mesmo o cancelamento daquela súmula, tá? Detalhe importante, a lei que regulamenta a súmula vinculante, que eu mostrei para vocês na telinha há pouco, ela traz, né, ela reproduz o que o artigo 103 da Constituição fala, né, sobre aqueles que podem propor um enunciado, um cancelamento ou a revisão de uma súmula vinculante, mas ela inova também, ela traz alguns outros legitimados que não estão no artigo 103. Deixa eu voltar na telinha, que a gente vai observar aqui, ok? Olha só o que diz o artigo 103, melhor dizendo, o artigo 3º da lei da súmula vinculante. Quem é que pode propor, né, a edição, a revisão ou o cancelamento? Então, está lá os mesmos do artigo 103, mas, olha aqui a novidade, né? Defensor Público Geral da União pode propor, né, um enunciado de súmula vinculante, a sua revisão ou seu cancelamento, e os tribunais, né, sejam os superiores, sejam os tribunais locais, aqueles que estão abaixo do Supremo Tribunal Federal, na ordem aí hierárquica do Poder Judiciário, ok? O município pode, né, incidentalmente, propor aqui também um enunciado de súmula vinculante. Então veja que a lei ela traz alguns legitimados para além daqueles que estão previstos no artigo 103. Até já se discutiu se isso era uma previsão constitucional ou não, mas o próprio dispositivo constitucional ele diz, né, sem prejuízo do previsto em lei, podem propor, né, o cancelamento, a revisão ou a edição de uma súmula vinculante, os mesmos legitimados para a propositura de ADIM. Tranquilo? Então isso é uma informação importante. Deixa eu voltar na telinha. Vai aparecer para vocês aí, para a gente poder observar o seguinte. Quando é que eu posso me valer de uma reclamação constitucional, né?
quando ela, naturalmente, viola, né, quando uma decisão judicial, ela viola ali o enunciado de súmula vinculante. Só que, né, eu trouxe aqui para vocês ó, uma súmula bem conhecida do Supremo Tribunal Federal, a súmula 734, e um dispositivo aqui do CPC de 2015, que também fala de súmula vinculante. Eu não posso propor uma reclamação constitucional, né, levar para o Supremo a discussão, em razão de uma sentença judicial, né, que descumpriu um enunciado de súmula vinculante, se essa decisão aqui ó, já transitou em julgado. E é simples. Eu tenho que levar para a análise do Supremo Tribunal Federal uma decisão que foi proferida pelo Poder Judiciário, uma decisão que foi proferida por uma autoridade administrativa. Mas se essa decisão transitou em julgado, não cabe propor uma reclamação constitucional. Por quê? Porque a reclamação ela não se presta, tá? Ela não se presta naturalmente a desfazer a coisa julgada. O enunciado de súmula vinculante que é descumprido, né, é cabível, portanto, a reclamação, mas desde que haja ali a possibilidade, né, do desfazimento daquela decisão, a determinação de que outra seja proferida, mas se ela transitou em julgado, tanto no processo civil quanto no processo penal, por exemplo, né, ação rescisória ou revisão criminal, esses são os modos de desfazimento da coisa julgada, não é reclamação constitucional. Então, muito cuidado com esse detalhe, porque se a decisão que você está querendo reclamar, dizer, olha, Supremo, descumpriram aqui o teu enunciado de súmula vinculante, você só pode fazer isso se a decisão ainda não transitou em julgado. Tranquilo? Questão muito importante também, deixa eu voltar na telinha para que vocês acompanhem comigo aqui. Eu trouxe também o artigo 7º, especificamente esse parágrafo 1º aqui da lei que regulamenta a súmula vinculante. Olha só que interessante, né? O que é que esse parágrafo 1º está dizendo aqui para a gente? Ele está trazendo a seguinte informação. Contra a omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. Muito cuidado com esse parágrafo 1º, que já foi objeto, inclusive, de inúmeras questões, de inúmeras indagações, né? Na primeira fase e também na segunda fase do exame de ordem. O que acontece aqui? O que a gente vem construindo de informação? Eu posso manejar uma reclamação constitucional, posso propor uma reclamação constitucional quando tiver uma decisão, né, do judiciário, uma decisão de uma autoridade administrativa que descumpre a súmula vinculante. Mas veja que a lei aqui ela impõe um outro requisito, né, que é uma espécie de condição especial aqui da ação, né, por assim dizer. Da decisão do Poder Judiciário, eu posso ir imediatamente ao Supremo Tribunal Federal, propor a reclamação. Mas se eu quiser questionar uma decisão administrativa, eu só posso fazer isso após o esgotamento, né, das vias administrativas. Eu tenho que recorrer, né, para as autoridades superiores na via administrativa e após esse esgotamento, eu posso ir para o Supremo Tribunal Federal. Então, há essa diferença aqui. A reclamação proposta em decorrência de uma decisão judicial que descumpre a súmula vinculante tem uma característica e a reclamação proposta contra uma decisão administrativa tem uma outra característica. Tranquilo? Então, detalhezinho muito importante. Vamos lá. O que é que a gente pode fazer aqui? Vamos ver como é que isso cai, como é que isso já caiu em prova na segunda fase do exame de ordem. Olha aí, ó. Na primeira questão, né, subjetiva lá do 30º exame, olha só o que é que o enunciado trouxe para a gente, né? A sociedade empresária X foi autuada pela fiscalização tributária do Estado Alfa sob o argumento de ter apresentado informações falsas por ocasião do lançamento tributário. Daí resultando a constituição de um crédito inferior ao devido. O tributo devido, de acordo com a atuação fiscal responsável, ultrapassava o montante de R$ 1 milhão. Ao ser comunicada da atuação, a sociedade empresária tomou conhecimento de que a interposição de recurso administrativo estava condicionada ao prévio depósito do referido montante. Embora tenha recorrido às instâncias superiores contra a exigência de depósito prévio, todas foram uníssonas em mantê-lo. Note aqui que o enunciado já está dizendo que as vias administrativas foram esgotadas, né? A partir do momento que diz aqui que todas as instâncias superiores foram uníssonas em manter, né, aquele determinado crédito ali. Por não dispor da referida importância e ter plena consciência de que não fornecera qualquer informação falsa, a sociedade empresária contratou os seus serviços. Sobre o caso narrado,
você, como advogado, deve responder aos seguintes itens. É compatível com a Constituição da República a exigência de depósito prévio do montante constante da atuação para a interposição de recurso administrativo, né? Ali a alternativa A e a alternativa B. Há alguma medida passível de ser ajuizada perante o Tribunal Superior para que a administração tributária do Estado alfa seja compelida a examinar o recurso administrativo, independentemente de depósito prévio? Vejam, essa questão aqui ela cobrou primeiro, né? O conhecimento dessa súmula vinculante de número 21, que diz o seguinte, que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios aqui de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Então, inclusive, essa súmula vinculante aqui, ela foi expedida num contexto de garantia do contraditório, de ampla defesa, né, de exercício do direito de petição, porque quando você cobra um valor, quando você cobra algo para a interposição de um recurso administrativo, você cria uma barreira que muitas vezes é intransponível. Às vezes o cidadão pode não ter aquele montante, né, ou poderia não ter um montante, e se ele não pagasse determinado valor, né, determinadas custas, ele poderia ver prejudicado ali o seu direito de petição, de obter informações, de obter pronunciamentos da administração pública. Então essa súmula ela vem muito nesse contexto de garantir plenamente o exercício do direito de petição, contraditório e também ampla defesa. Tá? Então, primeiro, está errado, obviamente, cobrar esse valor, exatamente porque diz o enunciado, né? Ou melhor dizendo, pelo que diz aqui esse enunciado de súmula vinculante de número 21. E a segunda questão é, basicamente, as vias administrativas foram esgotadas, então cabe o quê? Cabe o manejo da reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de que a decisão da autoridade judicial descumpriu exatamente, ou melhor dizendo, sobre o fundamento de que a decisão da autoridade administrativa descumpriu exatamente a autoridade, né, do enunciado de súmula vinculante. Tranquilo? Então, o vídeo ficou um pouquinho longo aqui, mas a gente vai se empolgando aqui falando sobre o tema. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado de alguma forma. Não esquece aí de enviar esse vídeo, de salvar, de curtir e de compartilhar com os amigos e com as amigas que estão estudando para a segunda fase do exame de ordem. E eu te vejo na próxima dica aqui, exatamente para te ajudar de alguma forma. Tá bom? Muito obrigado pela tua paciência, muito obrigado pela tua parceria. Até a próxima. Tchau, tchau.